Moradores de Jaboticabal voltam a cobrar melhorias no terminal rodoviário e cobram o poder público. Para eles, o abandono está gerando um desperdício para o município. A falta de segurança também preocupa quem usa o espaço. O passar dos anos e a modernidade não tiraram das rodoviárias a importância estratégica que elas sempre tiveram. Para muitos, são como a porta de entrada dos municípios. Nesse caso, Jaboticabal precisa se atentar porque o cartão de visitas traz imagens preocupantes. Os municípios vizinhos, se alocavam todo para Jaboticabal, tinha diversas linhas. Depois de meados de 2020, houve as supressões de linha e aí foi decaindo e hoje nós temos muito poucas linhas que passam por aí. A estrutura da rodoviária Jaboticabal é uma estrutura fantástica. Quem fez essa estrutura aqui foi um visionário e que está sendo muito mal aproveitado. Um dos pontos mais reclamados por quem utiliza a rodoviária é a falta de segurança. Até vasos sanitários foram furtados nos banheiros. Mesmo sendo uma cidade universitária, o poder público não conta com guarda civil municipal. Isso já consta na lei orgânica do município, mas como a gente espera aí o posicionamento dos políticos que vêm, a gente acaba ficando aí a Deus dará. Nós temos também a questão da atividade delegada, só que o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil, ele é muito pequeno. E se você for usar o terminal à noite, tipo pegar o ônibus para Campinas, São Paulo, que sai à 00:30, você chega aqui não tem ninguém, a não ser pessoas assim, marginalizadas, Aí as pessoas estão aqui, você tem que vir. Eu e minha esposa outro dia, tive que trazer um irmão meu para dar assim, uma sensação de segurança. Aqui em cima é meio assim, até segurança, mas ali embaixo é meio seguro. Até que eu pegar o ônibus ali 3:30, eu tô aqui para esperar aproximar o horário para descer, Ficar pouco tempo lá embaixo. A senhora teria coragem de ficar aqui sozinha, por exemplo, à noite? De jeito nenhum. Grande parte da iluminação não funciona. Os painéis eletrônicos, de acordo com os trabalhadores locais, nunca foram utilizados. E até a caixa d'água fica desprotegida, com moradores de rua entrando e saindo quando querem. Quem acompanha essa rodoviária, viu essa rodoviária uns 23, 25 anos atrás e vê ela na situação de hoje, é triste. É muito triste, porque é ladeira abaixo, Os moradores de Jaboticabal enxergam um desperdício duplo da rodoviária. O terminal afasta empresas de ônibus, passageiros e deixa de lucrar com os espaços comerciais. A estrutura é ampla e foi pensada para abrigar lojas e outros serviços, mas faz anos que está assim, fechada e abandonada. Há aproximadamente uns 15 anos que não funciona aqui a base comercial no andar superior. No andar inferior ainda tem alguém que tem lá um comércio, mas superior está completamente abandonado. Tinha algumas alas que eram utilizadas pelo Detran, mas houve um convênio da prefeitura juntamente com o governo do estado e aí passou a ser o shopping. Eu acho que o incentivo fiscal, primeiramente para alugar os boxes que estão parados, e uma administração fixa no terminal rodoviário mesmo para resolver os problemas do terminal rodoviário, entendeu? Que hoje, atualmente, o administrador aqui não fica no terminal rodoviário, então eles às vezes nem sabem dos problemas do terminal. É um equipamento público de grande valia para os munícipes, como também para o próprio poder público municipal, que pode explorar este equipamento público, terceirizando e dando condições para que este local tenha um desenvolvimento adequado, dando segurança para todos do entorno. O advogado Luiz Vicente Correia lembra que o foco das cobranças precisa ser voltado também para os vereadores de Jaboticabal. É uma leniência, é uma omissão do Poder Legislativo, uma acomodação de ideias. As pessoas, eles são eleitos para sugerir. Ele tem, em primeiro lugar, a população ao lado dele, aqueles que o elegeu. É a primeira arma que o vereador tem. Se ele foi eleito é porque ele tem uma parcela da população que comunga do pensamento dele, das ideias dele. Então, e neste caso, eu penso que não seria nem oposição e nem situação, é o bem de todos. Felipe Urbinati, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. Em nota, a Prefeitura de Jaboticabal informou que realizou obras de pintura no terminal rodoviário no ano passado e que já está no planejamento o recap, reforço na segurança e demais melhorias no local.
Gabriel Lochaguim, professor de Direito Financeiro da USP, conosco aqui ao vivo no nosso núcleo de jornalismo. Lochaguim, prazer falar contigo mais uma vez aqui. Lochaguim, quais são as possíveis consequências sociais do abandono de uma estrutura pública que é importante, como a rodoviária, para a imagem da cidade, para o bem-estar de quem usa esse espaço? Uma ótima tarde, Lochaguim. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. As consequências são que com transporte público pior e com uma infraestrutura pública de transporte pior, a economia da cidade perca dinamismo e a qualidade de vida piore. O que a gente nota nesse caso é uma espécie de paradoxo. Veja só, alguns equipamentos públicos ficam defasados porque o serviço que prestam perde a função. Não é o caso. Cada vez mais se fala na importância do transporte público, na transição do transporte privado para modalidades públicas e mais acessíveis. E as rodoviárias estão longe de terem perdido função na economia contemporânea. Elas são cada vez mais necessárias numa economia moderna. Então é estranho verificar que uma estrutura tão importante tenha sido tratada ao longo desse tempo com tanta negligência. Lochaguim, o que o poder público pode utilizar aí de ferramentas para garantir a revitalização de espaços públicos abandonados, como o caso da rodoviária de Jaboticabal? O mais importante, André, é ver o que está acontecendo, né? Porque pode ser que haja um problema de orçamento, ou seja, o orçamento não seja suficiente para cobrir as despesas. Pode ser que haja um problema de execução orçamentária, ou seja, aquilo que está previsto no orçamento não é gasto, porque a Prefeitura Municipal bloqueia aquela despesa. Pode ser que seja um problema nos contratos de transporte coletivo e de própria manutenção da rodoviária. Mas a partir desse quadro, existem modelos já em curso no país que têm se mostrado bem-sucedidos e a Prefeitura precisa, junto com a Câmara Municipal, pensar numa estratégia. Por exemplo, se seria viável uma concessão dos terminais rodoviários, como tem acontecido em outras cidades, em outros estados do Brasil. Ou seja, o poder público faz uma parceria público-privada, remunera o parceiro privado e o parceiro privado, pela força de um contrato, tem a obrigação de manter e expandir as atividades da rodoviária. É preciso, então, um estudo técnico e pensar em soluções. Há muitos legisladores, há muitos assessores e há uma gestão municipal que tem o dever de fazer isso, né? Gabriel, e pensando pelo lado financeiro também, claro, a gente vê hoje vários espaços fechados lá da rodoviária, né? Se você tem todos os espaços ali ocupados por estabelecimentos, você de fato também melhora a segurança, né? Porque você afasta a criminalidade dali. Exatamente. O que é preciso entender é que há uma degradação patrimonial. Lamentavelmente, no Brasil, nós fazemos pouco balanço patrimonial do setor público e temos uma noção muito ruim do quanto se perde de valor e potencialidade econômica pela falta de manutenção das instalações públicas. A segurança me parece essencial até para qualquer solução posterior que venha a ser adotada, porque, por exemplo, para convencer um eventual parceiro privado a atuar no setor, é claro que fica mais interessante se o patrimônio público já estiver em boas condições. O que a gente precisa evitar é cair na armadilha de verificar que as pessoas estão usando menos o terminal rodoviário, que as empresas estão menos presentes nos boxes e nas instalações comerciais da rodoviária, e daí concluir que então não tem interesse. É o contrário, pode ser que não tenha interesse justamente porque o poder público não faz a sua parte de assegurar um bom ponto de partida para o interesse privado seguir depois dele. Professor de Direito Financeiro da USP, doutor Gabriel Lochaguim, agradeço muito a presença do senhor aqui com a gente mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Um abraço, prazer é meu.